Meus irmãos, que Jesus nos abençoe nessa noite de paz. O Natal está se aproximando e nós também queremos nos aproximar cada vez mais de Jesus, conhecendo alguns episódios, da vida dele. Hoje eu trago a história entre Jesus e Madalena. Jesus andava pregando e anunciando o evangelho do reino. Os 12 discípulos iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades também estavam neste grupo. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Depois a gente vai encontrar no Evangelho de Mateus mais um detalhe sobre Madalena. E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estava Maria Madalena. Assim relatou Mateus. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. E o apóstolo João também escreve, em determinado momento, que Maria Madalena era uma das mulheres que estavam de pé junto da cruz, ao lado de Nossa Senhora. João relata isso no capítulo 19. E mais uma observação do Evangelho de Marcos. Quando José de Arimateia se encarregou de sepultar o corpo de Jesus, Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, ficaram observando onde José de Arimateia havia colocado o corpo. E isso Marcos relata, e Mateus volta a relatar que Maria Madalena estava sentada defronte o sepulcro, na hora do sepultamento. Então, é mais ou menos esse o contexto do que nós temos de Maria Madalena no Novo Testamento. Sobre a biografia dela, então, de um modo geral, tirando dos escritos antigos e do Novo Testamento, o que se sabe sobre ela, então, é que ela era uma pessoa que sofria a obsessão demoníaca, a Bíblia relata. Porque naquela época os espíritos obsessores, os espíritos maus que perseguiam as pessoas, eram tidas como demônios. Então chamava de possessão demoníaca. E ela foi curada por Jesus. E após ser curada por Jesus, ela passou a segui-lo fervorosamente. Inclusive, consta nos registros não bíblicos que ela contribuía com recursos monetários para as viagens, para a alimentação dos grupos, das pessoas que buscavam Jesus. E ela tinha uma devoção sincera e teve presente nos momentos mais importantes, Quando ele segue para Jerusalém, quando ele é preso, ela estava com Maria. Quando ele é crucificado, ela estava junto da cruz. E quando ele ressuscita, é para ela que ele aparece. Entre todas as pessoas que o apoiaram e o seguiram, entre os 12 discípulos, porque no lugar de Judas entrou um outro discípulo, entre a mãe dele, ele escolhe exatamente Maria Madalena como mensageira da ressurreição. Só que então, escritos antigos, muito antigos, produzidos também depois da crucificação de Jesus, são chamados escritos apócrifos,
Quer dizer, ninguém sabe quem escreveu, mas estava lá registrado, desde a antiguidade, esses escritos sugerindo um relacionamento conjugal entre Jesus e Maria Madalena. Isso logo depois dos primeiros anos do cristianismo, apareceu já esse escrito que Jesus e Maria Madalena tinham um relacionamento conjugal. Então, a narrativa bíblica de tudo que a gente observa, ela é bem explícita quanto às pessoas que eram os familiares de Jesus. Então, na Bíblia a gente encontra referência a Maria de Nazaré, mãe de Jesus. José, o carpinteiro, pai de Jesus. E fala também mesmo dos irmãos de Jesus. Logo, se Jesus tivesse uma esposa, se Jesus tivesse um relacionamento conjugal, certamente estaria relatado aqui, nessa mesma, quando deu a família de Jesus quem era, teriam simplesmente colocado esposa fulana de tal. Então não está, isso não consta na Bíblia. Então, sem nenhuma intenção de fazer crítica, nem simplesmente como advertência para nós vamos lembrar no trabalho de resgate histórico, entre aspas, que o Dan Brown, o escritor do Código da Vinci, fez algum tempo atrás. Quem leu o Código da Vinci aí? Muita gente leu, né? Quem assistiu o filme? Então, vocês viram que lá o Dan Brown deixa claríssimo que Jesus tinha um relacionamento com Maria Madalena e ele deve ter pesquisado para esta fonte os tais escritos apócrifos que existiam desde a antiguidade. Então, o Código da Vinci começa com o Brown abordando o casamento de Jesus com Madalena, abordando os filhos que eles tiveram, e quando houve, nesta época do lançamento do Código da Vinci, que já estava lá virando best-seller, houve uma feira de livros muito famosa na Alemanha, e o Dan Brown foi entrevistado como um dos autores mais lidos, né, daquela feira. E nesta entrevista, ele balança as estruturas de algumas religiões, quando ele confirma que sim, Maria Madalena e Jesus tinham um relacionamento afetivo. Só que ele mesmo nos dá um ponto de referência para que a gente possa avaliar com justeza o que ele estava dizendo. Num determinado momento da entrevista, ele diz assim: devemos excluir nossas crenças em Deus e substituí-lo por algo que seria uma consciência coletiva. Então, ao mesmo tempo que ele trazia aquele escandaloso assunto, ele fala que Deus não existia, que o que existia era uma consciência coletiva. Então, a gente vai lá no Evangelho de João 14 de novo e percebe que Jesus disse assim: quem acredita em mim, quem crê em mim, crê não somente em mim, mas também naquele que me enviou. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Então, se o Dan Brown não acreditou em Jesus, não conheceu Jesus, não entendeu Jesus, mesmo Jesus tendo sido uma pessoa quando encarnou aqui na Terra, ele foi uma pessoa que se mostrou concretamente a existência dele, com toda a exuberância da sua missão. Se o Dan Brown não conseguiu acreditar em Jesus, conhecer Jesus, que ele estava palpável, né? Palpável para todos nós, como é que a gente queria que ele entendesse Deus? Então, de uma certa forma, o Dan Brown foi até coerente
de chegar à conclusão de que Deus não existe, pois ele não conseguiu interpretar nem corretamente quem era Jesus. Se a sua apreciação sobre Jesus estava tão distorcida, Jesus, uma figura histórica, pesquisável, concreta, se ele não conseguiu entender corretamente Jesus, é claro que ele também estaria ali sendo apenas capaz de distorcer também a ideia de Deus e chamar que há uma consciência coletiva, uma consciência cósmica. Tudo bem que Deus pode ser também uma consciência cósmica, mas ele é muito, muito além disso. Então, se nós estamos aqui, gente, a proposta dessa proximidade de Natal é nós estudarmos a natureza de Jesus, porque Jesus é o caminho que vai nos levar a Deus. E é exatamente estudando a natureza de Jesus que nós seremos capazes de fortalecer a nossa fé em Deus cada vez mais procurar entender e compreender esse Pai de amor, de misericórdia e de caridade que está sempre do nosso lado. Porque é à medida que nós vamos desenvolvendo esta fé, que nós vamos conhecendo sobre Jesus, que a gente vai se fortalecendo. Para quê? Para suportar a vida aqui na Terra, que não é fácil. Para alcançar as nossas vitórias, principalmente a vitória sobre nós mesmos, que é o nosso grande desafio. Então, uma compreensão madura sobre Jesus significa, para todos nós estudiosos da doutrina espírita e do cristianismo de um modo geral, um grande passo em direção à nossa maturidade espiritual. Porque nós não podemos continuar concebendo a religião como algo que nunca nos interessou. Nós não podemos continuar concebendo Deus daquela maneira tão rasa que nos foi apresentado há décadas atrás. Então, o convite da doutrina é exatamente esse. Vamos tentar conhecer ao máximo o que nós pudermos sobre a natureza de Jesus. Então, a Bíblia não sugere nenhum relacionamento entre Jesus. Sempre que nós lemos os parágrafos, Maria Madalena estava sempre junto com outras pessoas quando encontrava Jesus. A única vez que ela encontrou Jesus sozinha foi quando ele ressuscitou e mesmo assim tinha ali uns guardas. Então, para nós compreendermos um pouquinho a superioridade da natureza de Jesus e o que ele realmente representa para nós, vamos pegar o auxílio aí do que a doutrina espírita diz numa obra sensacional que se chama A Gênese, ditada por espíritos e resumida por Allan Kardec. A Gênese. Moisés escreveu o Gênesis, um livro, o primeiro livro da Bíblia. Este que a gente está se referindo estamos nos referindo, chama A Gênese. E lá explica muita coisa interessante, inclusive a natureza de Jesus. Veja, Kardec fala que nós não temos condições de compreender muito da natureza de Jesus. Mas o que nós podemos compreender é que ele é o espírito superior da ordem mais elevada que existe e, por suas virtudes, ele está colocado muito acima da humanidade inteira, muito acima de todos os profetas. Por tudo que ele produziu, pelos chamados milagres, pelas curas, pelo ensinamento, pelo testemunho de fidelidade a Deus, pela mensagem divina que ele trouxe, por tudo nós podemos, Kardec diz, que a gente percebe claramente que ele era um enviado direto de Deus.
que Kardec aqui chama de divindade. Era uma pessoa que trouxe a missão que foi lhe atribuído pela divindade. E a missão que Jesus trouxe só é conferida a espíritos da mais alta envergadura, da mais alta hierarquia. E ele veio, então, para nós só relembrarmos, ele foi o engenheiro da genética que formou o DNA da Terra, de todos os seres vivos. Ele participou da formação do nosso orbe e ele esteve há 40 bilhões de anos, quando o nosso orbe, a Terra, foi formada, ele já estava cuidando da pré-história, cuidando de tudo. Então, Jesus foi realmente um emissário divino bem próximo de Deus. E tem mais. Em outros livros, Chico Xavier escreve que Emmanuel ditou a ele que o universo é tão maior do que nós pensamos, que Cristo veio como um emissário divino para a Terra. Os outros planetas, dos outros sistemas solares, das outras galáxias, cada um teve um emissário divino dessa mesma envergadura do Cristo. Então, na Terra, ele foi o maior. Então, fala dessa missão e Kardec diz que Jesus é o modelo mais perfeito que nós devemos seguir. Agora vem a informação importante. Como homem, Jesus tinha a mesma organização dos seres carnais. Porém, como espírito puro, desprendido da matéria, ele vivia, mesmo aqui na Terra, ele vivia mais na vida espiritual do que na vida corporal, de cujas fraquezas ele não era passível. Então, como homem, ele era totalmente, o corpo físico totalmente dominado pela superioridade do espírito que estava ali ocupando aquele corpo. A sua superioridade com relação aos outros homens não estava ligada ao corpo físico de Jesus, que fosse diferente. Não, o corpo físico de Jesus era da raça humana, da espécie humana, era o corpo de qualquer homem, mas o seu espírito dominava este corpo de uma forma absoluta. Porque a alma Jesus, o espírito Jesus, não estava preso no corpo físico como nós estamos. Ela estava só parcialmente presa. E isso fazia com que ele tivesse uma dupla vista de ver passado, presente e futuro, que ele tivesse em constante contato com as forças espirituais que o ajudavam, que o assessoravam, que o obedeciam. Ele tinha, então, podemos dizer, uma mediunidade, nem sei se pode chamar assim, porque o que faz um médium? O médium é aquele que tem o seu corpo espiritual revestindo sua alma, e quando ele senta numa mesa e entra em transe, o espírito dele, junto com o perispírito, desprega um pouquinho do corpo físico e ele é capaz de ver um espírito desencarnado, ele é capaz de ouvir um recado de um espírito desencarnado, ele é capaz de algumas coisas, porque o perispírito dele despregou um pouquinho do corpo. Imaginemos Jesus, que tinha o seu perispírito preso ao corpo físico por poucos laços, somente os indispensáveis para manter a vida no corpo físico. E ele desprendia, então, com a maior facilidade. Então, isso, gente, este espírito tão puro, tão superior a todos os outros já encarnados na Terra,
significa que Jesus, na terra, jamais agiria como um homem comum. Ele não trazia os anseios de um homem comum. Ele não trazia as necessidades de um homem comum. Ele não trazia o compromisso, inclusive, de casar e ter filhos. Porque se ele tivesse trazido este compromisso, não tinha por que ter escondido isso da história, porque a lei judaica a qual ele pertencia, dizia que todos os descendentes de Abraão deveriam crescer e multiplicar, e ter muitos filhos, para poder espalhar esses filhos pela terra. E a mão de obra de uma fazenda, de uma aldeia, eram os filhos. Então, quanto mais filho o chefe de família tivesse, melhor a sua condição financeira, porque todos iam trabalhar e produzir para ele. Então, a ordem era: cresce e multiplica. Tenham quantos filhos você puder. Inclusive, o regime de poligamia era ali tranquilo. Uma pessoa podia ter quantas esposas pudesse sustentar. 3, 4 esposas, porque quanto mais esposas, mais filhos. Então, nós não temos muitas condições de discutir a natureza, realmente a natureza de Jesus, porque está muito acima da nossa capacidade de compreensão. É como pedir uma criança de 2 anos que descreva o aspecto psicológico dos pais, a natureza psicológica dos pais, os traumas que os pais têm. Não tem condição. Ela não consegue descrever as experiências emocionais, psíquicas e intelectuais dos pais. E nós não conseguimos descrever de Jesus nada disso, porque foge do nosso conhecimento. Uma coisa é certa: nós não podemos, como Dan Brown fez, medir Jesus com a medida do homem comum, com o padrão humano. Não dá. Um homem comum poderia dizer: Maria Madalena, linda, livre, rica, se me der bola eu topo. Um homem comum poderia dizer isso, mas era natural que para Jesus ela fosse exatamente igual a qualquer outro coração faminto de amor que se aproximou dele. Então, o Dan Brown fez ele próprio modelo e achou que Jesus, então, era o mesmo modelo, quando, na verdade, é o contrário. Acho que o Dan Brown pensou: eu ficaria caidinho por ela. Então, é lógico que Jesus também ficou, porque ele era homem como eu, só que a medida de Jesus era outra. Então, no Código da Vinci fica muito claro: Jesus tem necessidade de companhia feminina, tem necessidade de casamento, e acreditar nisso é acreditar que ele foi menor do que centenas de outros missionários, centenas de outros enviados de Jesus na propagação do Evangelho, enviados do próprio Jesus, porque então Jesus estaria muito abaixo de um Francisco de Assis, de uma Madre Teresa, de uma Irmã Dulce, de um Chico Xavier. O que esses espíritos têm em comum? Os biógrafos dizem que esses espíritos que entregaram-se totalmente à vida no Evangelho, à vida na seara do Mestre, que esses espíritos destruíram a polaridade sexual do corpo. O que é isso? A alma em si não tem sexo, o corpo tem. Então, o espírito tem 2 polaridades, a masculina e a feminina. E quando ele vai encarnar como homem, ele pende para a polaridade masculina. Numa outra existência, ele pode encarnar como mulher, ele pende para a polaridade feminina. Então, essas polaridades, essas almas que eu citei aqui, que não se ligaram a ninguém afetivamente, destruíram essa polaridade e ficaram completos.
em si mesmos, sem necessidade outra qualquer. Então, isso que aconteceu, que a distorção que o Código da Vinci dá na natureza de Cristo não é pensar que, nossa, é porque ele fez sexo. Não, não é essa a questão. O sexo não polui a vida de ninguém, mas sim porque pensar que ele era uma pessoa que ia cuidar dos próprios interesses, das próprias necessidades, dos próprios sonhos, né? Então, a gente fica imaginando Chico Xavier, quando foi reencarnar, ele disse que ele foi trazido, eu já contei isso, só repito, como exemplo, ele foi trazido aqui em Pedro Leopoldo, algum tempo antes de reencarnar, para ver a família que ele ia reencarnar. Então, quando ele olha aquela família, aquelas crianças, aquele ambiente muito pobre, ele fala assim: foi aí que eu percebi as dificuldades que eu teria nessa minha vida. E fala: foi em abril de 1910 que eu renasci, quando tive a obrigação de obedecer severas disciplinas para que tudo transcorresse segundo a vida maior e não conforme os meus ideais, egoísticos talvez, de felicidade e de amor. Então, quando a reencarnação do Chico Xavier foi programada, ele já sabia que ele tinha que abandonar qualquer sonho de felicidade e de amor, de viver um casamento, de ter um relacionamento afetivo. Ele já sabia que isso não fazia parte da missão dele, e ele renuncia, destruindo a polaridade. E quando ele destrói a polaridade sexual, as pessoas olhavam e falavam: Chico é gay, Chico é homossexual. Não, Chico estava além da sexualidade feminina ou masculina. Como aquela alma era pura ternura, puro encanto, puro amor, ficou parecendo um aspecto feminino. Mas aquilo era o amor puro ali. Em Humberto de Campos, eu adoro citar Humberto de Campos, não sei o que Ricardo está pensando para a gente hoje, que ele também gosta muito. Vamos ver o que ele trouxe ali. Humberto de Campos, todo mundo sabe, um famoso jornalista do Rio, do Globo, né, no Rio de Janeiro, e ele desencarna e começa a pesquisar no mundo espiritual a vida de Jesus, os episódios da vida de Jesus. E lá nós hoje sabemos, hoje nós conseguimos imaginar bem como que foi fácil para o mundo espiritual, com uma tecnologia muito mais avançada do que na Terra, ter gravado tudo o que aconteceu. Então, Humberto de Campos teve acesso a esses registros acásicos e vem contar para nós detalhes sobre Madalena. Maria Madalena ficava ouvindo as pregações do Evangelho de Jesus. Ela morava numa vila principesca, era um palacete enorme. E lá ela vivia entregue a prazeres, em companhia de patrícios romanos, e aquela vida dissoluta. A gente não entende se ela tinha um prostíbulo ou se ela tinha simplesmente uma casa noturna, se ela agenciava prostitutas ou se ela mantinha uma casa de encontros. A gente não deixa claro isso. Uma coisa é certa: ela não era a prostituta. Ela era uma personalidade, ela era a pessoa mais importante do palacete que ela morava e recebia patrícios romanos, quer dizer, a nobreza, e eles tinham verdadeira adoração com ela. E ela, ouvindo o Evangelho de Jesus, ficando sabendo através das servas o que Jesus falava, e ela foi começando a admirar Jesus profundamente. E quando eles explicavam para ela
que tipo de amor que Jesus estava trazendo, ela ficava pensando, que tipo de amor é esse que os pescadores singelos são capazes de entender? Que amor é esse? Então, ela que até ali havia caminhado uma vida totalmente material, atendendo a todos os seus desejos, e Humberto de Campos escreve, embriagando-se com os vinhos de condenáveis alegrias. Então, quer dizer, devia ser uma esbórnia, né? E, no entanto, com tudo aquilo que ela tinha, o coração dela estava sequioso e desalentado. Ela era jovem e formosa. Agora vejam essa frase. Emancipara-se dos preconceitos férreos de sua raça. Quer dizer, naquela época, uma mulher não podia sair desacompanhada do marido, ou do irmão, ou do pai. Ela rompeu isso. Ela abandona a família dela e vai viver às próprias custas. Isso a sociedade da época não perdoou. Então, apesar dela ter muitos adoradores ali, ela continuava sentindo um vazio, uma fome do amor verdadeiro. E, à medida que ela ia refletindo do Evangelho de Jesus, ela começou a ficar entediada com aquelas noitadas, com as facilidades que a vida dela tinha. Ela olhava a música que tocava nas festas que ela dava, ela olhava os enfeites, ela olhava a casa dela com tapetes luxuosos, e tudo aquilo perdeu para ela o encanto. Ela já não valorizava mais aquilo, e ela chorou amargamente, mas ela tinha muita vontade de atender o convite amoroso de uma vida nova. Isso tocava fundo no coração dela. E ela fica, então, não vou encontrar o mestre, ele está por perto, ele vai falar para uma multidão. E ela passa uma noite inteira acordada. Por fim, ela resolve ir, pega uma barca, Jesus estava perto, em Cafarnaum. Ela pega uma barca e vai até Cafarnaum. E, depois de muito hesitar, ela começa a pensar, como é que eu vou ser recebida? Ele está na casa de um pescador chamado Simão Pedro. Como é que eu vou ser recebida? E ela ficava tomando por base os conterrâneos da cidade dela, que nunca havia perdoado que ela abandonou o lar e foi viver essa vida de aventuras. Então ela imaginava que o mesmo preconceito estaria ali com o pessoal que estava na casa de Simão. Porque para todo mundo ela era uma mulher perdida que merecia ser lapidada em praça pública, ser apedrejada, né, em praça pública. E ela pensava, nossa, eu vou, não vou, a consciência dela insistia. E ela pensava que Jesus tratava todo mundo com muito carinho, que ela nunca tinha visto de longe, nem tido notícia de Jesus ter maltratado ou desprezado qualquer mulher de vida duvidosa que se aproximasse dele. As mulheres de vida equivocada se rendiam ao Evangelho e começavam a acompanhá-lo. E ela ficava pensando na bondade daquele mestre. E então ela queria ir. Ela queria, de qualquer forma, estar ali. Ela queria aprender a amar como Jesus amou. Ela queria aprender sentimentos mais sublimes. E ela pensava, acho que eu vou ter que renunciar a tudo que eu sou e a tudo que eu tenho. Mas mesmo que eu seja esse o preço, eu acho que eu devo ir, porque nada disso, joias, flores, banquetes suntuosos, nada disso está aplacando a sede de amor que ela sentia. Então ela foi, chegou na casa de Pedro, entrou emocionada, e Jesus olha para ela como se estivesse já esperando por ela, tal a bondade que ela sentiu no sorriso que Jesus a recebeu. E ela diz a ele, Senhor, eu ouvi a sua palavra consoladora,
e venho ao vosso encontro. O Senhor sabe como eu tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre, eu tenho sede do verdadeiro amor. A minha existência, com todos os prazeres, tem sido estéril e de amarguras. E ela chorava. Ela dizia isso e chorava. E Jesus a contemplava com infinita bondade, segundo Humberto de Campos. E ela continua: eu ouvi o convite do seu evangelho e eu desejo ser parte das ovelhas que o Senhor veio ajuntar. O Senhor acha que Deus me aceitaria? É essa questão que até hoje pega um monte de gente. Jesus, fitando, muito enternecido, ele sonda as profundezas da intenção dela, do coração dela, e responde: Maria, levanta os seus olhos para o céu e se alegre neste caminho, porque você escutou as alegrias da boa nova, e Deus vai te abençoar com mais alegrias ainda. Você, Maria, poderia imaginar um pai de bondade que condenasse todo pecador ao pecado eterno? Onde que estaria o amor desse pai se ele não perdoasse e acolhesse qualquer um que chega, né? Então, Jesus diz para ela: sobre todas as falências, sobre todas as desventuras que os homens praticam, as bênçãos de Deus descem, chamam, acolhem e aceitam. E a gente vê muita gente falando: eu não vou procurar religião não, eu sou tão defeituoso, eu já fiz tanta coisa errada, Deus não quer saber de mim não. E aqui está a resposta: em qualquer jeito, não interessa o que se fez até então, não interessa os erros, não interessa as fraquezas, não interessa absolutamente nada. Do modo que você tiver, você pode pensar nessa passagem e imaginar Jesus com os braços abertos, sorrindo para nos acolher, pecadores, infelizes, imaturos que todos somos. Então, Maria ouve muito entusiasmada como que Jesus explicou para ela do amor de Deus, como Jesus explicou para ela que ela poderia escolher aquele caminho, mas a porta era estreita, porque larga é a porta da perdição. Quer dizer, estamos num planeta onde o maior número de pessoas prefere continuar errando, sem se importar com nada nem com ninguém, para buscarmos o caminho de Jesus. Seria, Jesus explica para ela, passar por uma porta estreita. E essa porta para o reino dos céus não é estreita para não caber todo mundo, não. Ela é estreita porque não é todo mundo que vai passar ao mesmo tempo. Cada um vai passar no seu tempo. Então a porta pode ser estreita, mas ela cabe todo mundo. Então Jesus fala para ela que ela não se preocupasse com o passado, porque o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Então, no momento que a gente se dispuser a tentar o aprendizado sublime de amar o nosso próximo, de amar o semelhante, nós já estamos aí nesse caminho florido que Jesus mostra para ela. E Jesus deixa muito claro: tudo bem, venha, mas é preciso renunciar ao que você já fez de errado para poder seguir em frente. E essa renúncia também é gradativa. Você renuncia a... Vamos supor que tem uma pessoa, meus exemplos são péssimos, todo mundo já sabe disso. É uma pessoa que é comprador compulsivo. Então ele fala: eu tenho que perder esse limite, né? Eu tenho que perder esse defeito. Eu compro e nem uso e tal, vou acumulando. Tenho que perder isso. Aí a pessoa começa a renunciar a si mesma, a abnegar-se, negar a si mesmo que gosta de fazer e que sabe que está errado. Então, você começa: hoje eu não vou comprar,
essa semana eu não caí na tentação de exagerar nas compras. Mas na semana seguinte você cai de novo. Não tem problema, torna a levantar e segue em frente, porque se o caminho para Jesus é de sacrifício e renúncia, este sacrifício e essa renúncia é aprendido aos pouquinhos. Não é milagrosamente, pronto, agora eu sou assim. Não, a gente vai se construindo a cada dia e a cada passo com mais segurança.